bem, são 9h48, 9h48. Estamos de volta aqui com o nosso Frente a Frente, o nosso programa semanal de entrevistas aqui na Clube AM 1140. Deixa eu falar aqui para vocês da feijoada da Solange. Olha, não deixe de saborear a melhor feijoada da cidade. Estou falando, claro, da feijoada da Solange, lá da Rua Belo Horizonte, número 292. Feijoada da Solange, a feijoada caseira e feita no fogão a lenha. Liga agora mesmo para Solange, já deixe reservada, já deixe encomendada a sua feijoada. Anote aí o telefone 999-783093. 999-783093. Faça o seu pedido que a Solange leva até você. Na Solange são 4 opções. Tem a feijoada suculenta acompanhada de couve e vinagrete, tem a dobradinha com feijão branco, tem o feijão tropeiro e tem também o frango assado com bacon acompanhado de farofa. Isso aos sábados e aos domingos. Hoje e amanhã tem. É só ligar 999-783093. 999-783093. Feijoada da Solange. Olha, gente, a Associação Comunitária de Palmital convida todas as comunidades vizinhas para uma comemoração do dia 15 de outubro, domingo de amanhã, a partir das 10 horas da manhã, lá na Associação de Palmital. Terá sorteio de brindes para as crianças e uma rifa de uma leitoa. O presidente da associação conta com a presença de todos, vocês não podem perder. Olha, a festa de São Geraldo na comunidade de Taboquinha, dia 14 de outubro, hoje, neste sábado, às 19 horas, tem Santa Missa com o levantamento do mastro. Logo após tem leilão e um grandioso forró com Seixas do Forró. Amanhã, no domingo, dia 15, às 15 horas, 3 horas da tarde, tem Santa Missa. Em seguida, procissão e encerramento da festa. A comunidade espera por vocês. Festa de São Geraldo na comunidade de Taboquinha 1. Olha a nota de falecimento. A família de Luísa Leal de Moura comunica com pesar seu falecimento ocorrido ontem. Convida parentes e amigos para o seu sepultamento hoje, às 15 horas, no cemitério Parque Santa Lúcia. O corpo está sendo velado na Igreja Batista Central, na Avenida Francisco Dumont. A família enlutada antecipa agradecimentos. Comunicamos com pesar o falecimento de Luísa Leal de Moura, mais conhecida como Luizinha, informou o serviço da funerária Rosa. Nota de falecimento, a família de Antônio de Oliveira Souza, mais conhecido como Antônio da Luz, pai de Imaculada, professora, e Marisa, comunica com pesar o seu falecimento ocorrido ontem em Bocaiúva e convida parentes e amigos para o seu sepultamento hoje, às 15 horas, no cemitério Parque Santa Lúcia. O corpo está sendo velado na Rua Domingos Acácios, no salão de velório da funerária Araújo. A família enlutada antecipa agradecimentos. Comunicamos com pesar o falecimento de Antônio de Oliveira Souza, mais conhecido como Antônio da Luz, pai de Imaculada e Marisa, professora. Olha, atenção, você aposentado, pensionista do INSS, você que é servidor público, a GPI Macedo Assessoria trabalha com empréstimo consignado e oferece as menores taxas de juros, além de outras opções de crédito. Organize sua vida financeira, coloque suas contas em dia, faça aquela reforma, realize seus sonhos com parcelas fixas e pequenas com prazos que cabem em seu orçamento. GPI Macedo Assessoria fica na Rua Cônego Veciani, número 42, no centro de Bocaiúva, ao lado do INSS. Anote aí os telefones 3251-1427 ou 999-884802. A GPI Macedo comunica que somente nesse mês estará com uma super promoção. Fazendo seu empréstimo na GPI Macedo, você ganha a primeira parcela. Isso mesmo, faça seu empréstimo e ganhe a primeira parcela. Passe lá na GPI Macedo e confira condições. GPI Macedo Assessoria, Rua Cônego Veciani, número 42, no centro de Bocaiúva, ao lado do INSS. E olha, atenção, meninas, você já sabe, não é? Moda feminina na medida certa é na loja Delas. Olha, neste mês de outubro, a Delas está com novidades e super promoções para você ficar atualizada com a moda. Na Delas tem diversas blusas com estampas exclusivas para esta estação do ano, a primavera-verão. Tem calças jeans para todos os gostos, bem despojadas e em cores que caem super bem no seu corpo, te deixando mais elegante e ainda mais bonita. Na loja Delas você encontra também vários modelos de bolsas e acessórios para acompanhar o seu look. E atenção, aniversariante deste mês de outubro. Para você que faz aniversário neste mês, a loja Delas tem surpresa para você, viu? Vá na loja Delas, faça suas compras e exija a promoção de aniversário. Não saia da moda. A loja Delas fica na Avenida Francisco Dumont, no centro da cidade, ao lado de O Boticário. Loja Delas, moda feminina na medida certa e você, mulher, ainda mais elegante e, claro, muito mais bonita. Loja Delas.
Telefone do Sofá e Companhia aqui para você que quer reformar o seu sofá ou consertar a sua máquina de costura. Anote aí, 998-225222. 998-225222. É só você ligar, o profissional vai até a sua residência, faz um orçamento detalhado para você e se você combinar o serviço, o profissional pega o seu sofá, leva para a oficina, reforma o seu sofá e devolve para você o seu sofá novinho em folha. Sofá e Companhia é só ligar 998-225222. 998-225222. Olha, gente, para nossa alegria, a Leguedê está de volta neste sábado, hoje, dia 14 de outubro, no Mercadão das Artes, a partir das 11 horas. Neste exato momento, está tendo palco livre para você que quer divulgar seu talento. Aproveite, faça o seu show lá no Mercadão das Artes, no Mercado Municipal. Olha, Marconi Mini Supermercado Entre Farma, Colégio Excelência e de Quali apresenta o 8º Juntos Somos Mais, nos dias 20, 21 e 22 de outubro, na Tenda da Amizade. A programação é a seguinte: dia 20 de outubro, Juntos pela Vida, vai dar na sexta-feira, tem mobilização sobre o Setembro Amarelo, depressão, suicídio, sobre o Outubro Rosa, câncer de mama, com a doutora Élica Vilela e doutora Priscila, que são os palestrantes. Se você apoia essa causa, vá então participar aí do 8º Juntos Somos Mais, de 7h30 da manhã até as 11 horas, aberto ao público. No dia 21 de outubro, noite oracional com Marcelo Duarte, da banda Anjos de Resgate, às 20h30, é só você adquirir o ingresso. No dia 22 de outubro, palestra, adoração e louvor. No domingo, tem inscrições nas secretarias paroquial, né, do Anjo Azul, Mãe Rainha e Recanto das Letras. Pro sábado e pro domingo, R$15. Para o primeiro dia, só R$10, tá bom? Patrocínio é do Banco do Brasil, Lélio Vereador, Unimetal, Calçados Rabelo, Ótica Franques e Ótica Cairós, Beto Ferreira Vereador, Adalberto Vereador, J-Som, Água Mineral Viva, Posto Pioneiro, Vera Vereadora, Chamon, Marcenaria, apoio também do Mais Design, Prefeitura de Bocaiúva, realização Juntos Somos Mais, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Paróquia do Senhor do Bonfim. Olha, gente, está desaparecida uma cadelinha Pinte, número 0, preta, que atende pelo nome de Julie. Desapareceu nas imediações da rua João Martins de Moraes. Quem souber do seu paradeiro, por favor, ligar 999-500382. 999-500382 ou procurar Jean lá no supermercado BH, que será gratificado. Olha, quer curtir o melhor forró, tomar aquela cerveja gelada e as melhores porções? Não percam neste sábado, hoje, dia 14 de outubro, na Casa de Festas do Lacilo Romeu Barcelos, tem show com Esquias do Forró a partir das 21 horas. É neste sábado, viu? O pessoal lá do Laci esperam por vocês. Tá certo? São 9h56, já está aqui nos estúdios da Clube o advogado doutor Ivanilton Honório. O tema nosso agora é um tema polêmico. Vamos falar sobre ideologia de gênero. Será o que o doutor Ivanilton Honório tem para falar para a gente sobre esse assunto? É o doutor Ivanilton Honório, frente a frente com Ricardo Sena. Debates, entrevistas, informação, a discussão dos principais assuntos da região, do Brasil e do mundo. Atenção, ouvintes de Bocaiúva e região. A partir de agora, pela Rádio Clube de Bocaiúva, o entrevistado fica frente a frente com Ricardo Sena. Muito bem, 9h57. Doutor Ivanilton Honório, um prazer tê-lo aqui novamente nos estúdios da Clube. Mais um tema polêmico hoje, ideologia de gênero, doutor. Bom dia, seja sempre muito bem-vindo. Bom dia, Ricardo Sena. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube de Bocaiúva. É um prazer estar aqui conversando com você mais uma vez. E o tema hoje, eu gostaria que você está ouvindo aí, chamasse as pessoas que estão na casa, aumentasse um pouco o volume do rádio, não para ouvir o Ivanilton, mas para saber aquilo que vai ser explicado aqui hoje, sobre o que é ideologia de gênero, por que no Brasil nós estamos vendo hoje as crianças serem levadas para museus, para ver homens nus, para ver fotografias, retratos, pinturas de homens transando com animais, de animais transando com mulheres, de crianças transando com... essa coisa toda que está acontecendo aí no Brasil.
qual é a origem disso, as razões disso, o que é que as igrejas estão preocupadas e devem se preocupar mesmo com esse assunto, enfim, tem a ver com a sua família. É por isso que eu estou pedindo para você chamar todo mundo da família e aumentar o som, porque a sua família está em risco, a minha família. Essa onda veio para destruir a família e nós vamos explicar como e por quê, porque tem uma razão nisso. Então vamos entender primeiro o que é a ideologia de gênero, afinal de contas, doutor. A ideologia de gênero, ela foi pensada há muitas décadas atrás. Ela consistiria no seguinte: um moço lá, um pensador, que eu não vou ficar citando nomes aqui para nós não perder tempo. Eu estou com os livros aqui, igual você está podendo ver, e se eu fosse folhear para citar para vocês, nós ia perder muito tempo. O que eu preciso é informar aquilo que é essencial para você que está me ouvindo. Um pensador uma vez falou o seguinte: olha, não, aliás, até aquela uma socióloga francesa lá, Beauvoir, ela falava isso: ó, eu não nasci mulher, me fizeram mulher. Ninguém nasce homem, vira homem. Ou seja, o que a ideologia de gênero pensa? Curta síntese para vocês. A ideologia de gênero, a ideia, ideologia, gente, é ideia. Não existe comprovação científica nem nada, é uma ideia, é um pensamento, alguém que parou, pensou ali e desenvolveu uma ideia. E essa ideia consiste no quê? Ela diz o seguinte, de forma bem resumida, ela diz o seguinte: olha, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. O sexo é definido por causa da construção social. Ou seja, trazendo aqui para a minha realidade, Ivanilton só é homem porque colocaram na cabeça dele, desde criancinha, que ele tinha que vestir roupas de homem, que ele tinha que escolher trabalhos de homens, atividades de homem, brinquedos de homem. Então, o Ivanilton homem foi fruto dessa construção social e cultural que levou ele a ser homem. Mas se alguém tivesse colocado na cabeça dele, desde pequenininho, que ele podia ser mulher, brincar com brinquedos de mulher, usar roupas de mulher, talvez hoje ele não fosse homem, já tivesse feito uma cirurgia de mudança de sexo e fosse uma mulher. Ia ser feia demais, mas tudo bem, é isso que eles pregam. Então, a ideologia de gênero, ela coloca isso, que a pessoa, o ser humano, ele tem que ter liberdade. O gênero, no caso, é o sexo. Não. O gênero seria mais que o sexo. O sexo seria só uma derivação do gênero, né? Depois eles vão confundir o gênero com o sexo também. A ideologia de gênero propõe isso: olha, você não tem sexo, você é do gênero. Agora o sexo você que vai definir depois. Então o que ocorre? Eles colocam, se nós pegarmos as crianças e deixarmos elas livres para experimentar, para escolher livremente o sexo que elas querem ter, elas podem não ter a identificação com o sexo biológico. O que é isso? O menininho nasceu aí com pênis, com corpinho de homem, com os gametas, com o gene de homem. Mas o sexo psicológico dele pode ser o sexo feminino. Então aí ele vai ter um corpo, né, um sexo biológico masculino, mas a construção psicológica vai dar para ele um sexo feminino. Aí ele vai lá e muda de sexo, ele faz a cirurgia de mudança de sexo e passa a ser a mulher que ele escolheu ser. É isso que a ideologia de gênero coloca. Por que isso foi pensado, Ivanilton? Isso foi pensado porque essas pessoas, lá séculos, aí talvez até, décadas, talvez até séculos atrás, elas pensaram o seguinte: olha, nós precisamos acabar com a desigualdade que existe entre homem e mulher no tratamento, né? Foi movimentos feministas, na origem, que pensaram essas coisas. Sabe de uma coisa? Para acabar com isso, nós vamos pensar o seguinte: nós vamos desenvolver a seguinte ideia: sexo não existe. Existe gênero só. O sexo é derivado da construção social. Aí nós vamos acabar com essa desigualdade. Mas essa ideologia acabou esquecida na história. Nós vamos descobrir daqui a pouquinho por que ela está voltando agora. Né? Por que agora nós estamos vivenciando tudo isso outra vez. Ela foi esquecida, porque era uma coisa tão louca, tão absurda, que não teve desenvolvimento, que não teve acatamento. Então largaram para lá, esqueceram isso para lá. Então a ideologia de gênero, gente, é isso. É a ideia, é um conjunto de ideias que coloca que a pessoa não nasce homem nem nasce mulher. Que a escolha do sexo masculino ou feminino vai acontecer por causa do ambiente na qual ela cresce, por causa da construção social e da cultura social, cristã, judaica cristã, que coloca na cabeça, principalmente a Bíblia, né? Que coloca na cabeça que homem é homem, que mulher é mulher, que as pessoas do sexo masculino necessariamente tem que ser homem, as pessoas do sexo feminino necessariamente tem que ser mulher.
Compreendeu? Essa primeira etapa aí nós compreendemos bem. Mas e aí, doutor Ivanilton, caso seja implementada uma ideologia de gênero aqui no nosso país, como que nós poderíamos imaginar o nosso Brasil, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes? Seria bom, seria ruim? Qual que é a opinião do senhor? O objetivo, aí sim, agora vocês vão compreender por que essa onda voltou. Essa ideologia de gênero, por ser uma coisa louca, ela nunca foi acatada. Mas a partir de 1950, algumas fundações muito ricas, muito poderosas dos Estados Unidos, principalmente a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, você pode pesquisar isso no Google, Fundação Ford e Fundação Rockefeller, preocupadas com o crescimento da população mundial, aliada depois a ambientalistas e também a esquerdistas, marxistas. O que essas instituições fizeram? Olha, nós estamos preocupados que a população mundial está crescendo demais. E nós estamos desenvolvendo política de controle populacional, de preservativos, de contraceptivo, mas não está resolvendo, porque as famílias continuam tendo muitos filhos. E o mundo está ficando muito... os recursos naturais estão ficando escassos. Ou seja, nós temos que ter um controle. Nós temos que reduzir o crescimento da população mundial. Gente, coloca no Google, daqui a pouquinho uma coisa que eu vou falar com vocês. Essa coisa foi crescendo entre essas grandes fundações. Você sabia que só em 2005 essas fundações colocou milhões e milhões e milhões de dólares em instituições no Brasil para desenvolver o aborto? Eles têm interesse nisso. Aí, o que vai acontecer? Em 1995, a ONU vai fazer uma reunião em Pequim, na China, e vai adotar a ideologia de gênero para ser implantada em todos os países. Por quê? A ONU quer o quê, Ivanilton, com essa ideologia de gênero? Ela quer fazer o controle do crescimento da população mundial. Porque a ideologia de gênero, então, teve essa serventia. Ela estava esquecida na história. Mas resgataram ela com essa serventia. Ou seja, nós colocando a ideologia de gênero, aí nós vamos colocar na cabeça das criancinhas de 4, 5 anos que ela não é mulher, que ela é homem. Ou colocar na cabeça do homem que ele não é homem, que ela é mulher. Resultado, não vai casar. Não vai ter família mais. Ou seja, para controlar a população, o crescimento que eles consideram exagerado da população do mundo, a ONU admitiu, coloca no Google aí, gente, a ONU acata a ideologia de gênero. Vocês vão ver que teve uma... Ou seja, não é a teoria da conspiração. Não, é uma realidade. Vocês vão ver que teve uma decisão em Pequim, na China, e teve outra em Jacarta. Parece que esse é o nome da cidade, Jacarta. E a partir de 95, isso não é de agora, a ONU implementou isso. Os países filiados à ONU, que é o caso do Brasil, teriam que acatar essas ideologias nas escolas, na administração pública, nos educandários, na arte, na cultura, em todas as esferas, para poder conter o crescimento da população mundial. E não tem coisa melhor para você conter o crescimento da população mundial do que destruir a família. Quer dizer, se eu não sei se eu sou homem, se eu não sei se sou mulher, eu vou casar com quem não sabe se é homem, se é mulher, para criar, para ter filho? Não vai, velho. Então, a ONU acatou isso. É por isso que os governos de esquerda no Brasil, mais progressista, como foi o governo de Lula e Dilma, estava desenvolvendo isso, e o governo de Michel Temer, que é um governo de direita, desenvolveu mais ainda. Tem um decreto no 2005, desse ano, do presidente Michel Temer, determinando que na área de educação seja implementado a ideologia de gênero. Você pode pegar no Google também, estou te dando o número do decreto, 9005. Ele é de julho desse ano. Então, é mais do que uma ideia. Não se preocupe se os movimentos gays, se os movimentos feministas, se os esquerdistas, comunistas, socialistas estão defendendo a ideologia de gênero, não, gente, porque eles estão sendo só instrumento para isso. Eles estão sendo usados para isso. A ONU e essas famílias poderosas financeiras do mundo, eles estão interessados em colocar socialismo e comunismo no Brasil, não, no mundo não, pelo contrário. Eles querem capitalismo. Agora eles estão usando esses movimentos aí de esquerda para implementar essa ideia de controle da população. Eu estou dando para você de novo decreto 9005 de Michel Temer, e estou dando para você, coloca no Google, ONU decide ou ONU acata ideologia de gênero. Vocês vão ver que são decisões da nova ordem mundial. É a nova ordem mundial que implementou isso. Eu estou dando para você a origem, para você saber contra quem que nós estamos brigando, contra quem que nós estamos lutando. Ou seja,
para a ONU, para esses grupos poderosos que controlam o mundo, eles querem o quê? Conter o crescimento da população mundial, reduzi-lo de preferência. E não é só conter o crescimento, é reduzir-se de preferência. E no caso, no Brasil, doutor, a parte interessada nessa ideologia de gênero aqui é através de quem? Dos governos. É porque o Brasil, ele faz parte da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então, quando você faz parte da ONU e as decisões da ONU são tomadas, você tem que acatar. Por exemplo, nós tivemos aí Cuba, que não acatava as decisões, aquela Coreia do Norte. O que aconteceu com isso? Sanções econômicas. Então o Brasil, necessariamente, tem que acatar as decisões da ONU ou sair das Organizações Unidas. Se ele sair, ela vai começar a fazer embargos. Não compra mais na mão nossa, não vende, embargos econômicos, de todas as outras punições que existem. Resultado, e o Brasil foi signatário disso. O Brasil concordou em tomar parte nisso. É por isso que eu estou falando com vocês do decreto do presidente, é por isso que eu estou falando com vocês que, independentemente de governo ser de esquerda ou ser de direita, isso está sendo implementado, não é no Brasil, né? São nos países do mundo todo onde que é necessário implementar isso aí. No mundo árabe não vai dar, porque aquele povo lá não aceita. Você chega lá falando que o homem tem que ser mulher, mulher tem que ser homem, mas manda matar todo mundo. Mas aqui, no Ocidente, nós que fazemos parte da cultura judaico-cristã, nós estamos sendo vítimas disso aí. A coisa chegou. Daqui a pouquinho eu chego na igreja. Você que é religioso, que é de igreja, que é cristão, que está me ouvindo, espera só um pouquinho que você vai ver o que está vindo por aí. Tá certo. E onde a mídia entra nisso aí? A gente vê o pessoal reclamando muito, um debate muito grande com relação às grandes mídias aqui do nosso país. É aí que a leitura precisa ser feita. Você acha que a Rede Globo, que a Veja, que a grande mídia vai ficar defendendo ideias comunistas, esquerdistas, socialistas? É claro que não, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos pensar. A mídia está fazendo isso porque ela tem interesse político, social e financeiro nisso. Inclusive essa semana, já que vocês ficaram bravos porque o Fantástico mostrou aquelas coisas lá, da escola, já criando, a família criando ali, menino brincando com tudo, com as coisas de menina, vestindo igual menina, a escola. Essa semana, vocês podem colocar no Google aí que vocês vão achar. A Rede Globo, no programa Malhação, vai mostrar que todos os meninos, os rapazes, os adolescentes que vão na escola, que tem na novela, eles vão usando saia em um dia dessa semana. Vocês vão ver aí. Ou seja, a mídia, a nossa sorte são as redes sociais hoje, né? E emissoras como a Rádio Clube, que não vai nos dar a oportunidade da gente informar a população o que está acontecendo. Mas a grande mídia, ela tem interesse nisso, financeiro e político nisso. E, mais uma vez, eu vou repetir, não se trata de implantar comunismo e socialismo, não é isso. O que está por trás, na verdade, é capitalismo puro. E capitalismo ateísta, que é o pior que existe. Nós vamos chegar nessa parte daqui a pouquinho. Tá certo. Estou entrevistando aqui o doutor Ivanildo Tenório, trazendo um assunto polêmico para a gente, a questão da ideologia de gênero. Na questão política, doutor, como que os políticos estão se comportando com essa situação? Existe uma ala que defende, existe uma ala que é contrária? Os partidos de esquerda, normalmente, quem que eu chamo de partido de esquerda, Ivanildo? PSOL, uma parte do PT, PCdoB, esses partidos aí normalmente defendem essa ideologia de gênero, eles acatam. Os partidos mais conservadores, eles são contrários. No Congresso nosso não passa esse tipo de ideologia, não passa no Congresso, porque o nosso Congresso brasileiro não aprova. O problema nosso no Brasil é que, como eu falei, é uma decisão da ONU e eles estão querendo implementar isso por outros meios, não da lei. De forma sorrateira, eles estão colocando nas artes, eles estão colocando na educação, eles vão tentar colocar na sala de aula, eles estão colocando na mídia, entre outros mecanismos. Ou seja, o objetivo deles é colocar isso depois na Constituição, que a nossa Constituição Federal rejeita de toda sorte esse tipo de ideologia. Mas o que eles estão fazendo é preparando a sociedade para quê? Para que os tribunais, e esse Supremo Tribunal nosso é um lixo, ele admite tudo quanto é tipo de porcaria que tem, para que os tribunais depois acatem. E aí nós somos obrigados a cumprir. Por exemplo, dia desse o Supremo estava voltando uma matéria lá, um habeas corpus lá, e esse Luiz Roberto Barroso, esse ministro, que tem preparo técnico,
mas em termos de ideologia é um negócio esquisito. Ele veio defendendo, numa dessas decisões, que o feto até 3 meses de gestação pode ser abortado, porque não tem consciência ainda. Ou seja, a nossa legislação proíbe aborto. Mas ele veio desenvolvendo a ideia nesse voto dele lá, que foi aprovado. Não foi o aborto que foi aprovado, foi o voto, mas ele já enfiou, ele já inseriu essa ideia no voto dele, essa ideologia, que um feto até 3 meses de idade, 3 meses de gestação, pode ser abortado porque ainda não tem consciência. Aí um médico da cidade, que é excelente médico, que é meu amigo, falou comigo: Evanildo, se pode ser abortado porque não tem consciência, então uma pessoa que tem Alzheimer também pode morrer, ué. O cara não tem consciência. Pode ir lá e matar. Claro, aí nós vamos fazer a eutanásia. Então esse é o receio nosso. Ou seja, não vai passar no Congresso, mas sorrateiramente, na administração, nos tribunais, nas decisões, nos outros espaços sociais, igual o museu que vocês estão vendo aí, essa coisa acaba entrando, tá certo? E mais cedo ou mais tarde, por decreto aqui, por decisão ali, ela acaba se enraizando, se legalizando, vamos colocar assim. Doutor, aqui no Brasil, pelo que a gente percebe, o senhor acabou de citar aí o caso do Supremo Tribunal Federal, apoiando aí a questão do aborto, né? Entre outras aberrações que eles fazem. Entre outras. E a gente vê também no meio político, alguns deputados também com essa postura. A gente vê na mídia, principalmente, e a gente percebe que parece que soa como uma certa implicância com a família brasileira, a família tradicional brasileira. O que está acontecendo? Qual que é o motivo dessa implicância com a vida, essa implicância com a família no nosso país? Não é só no Brasil, não. Vou contar para vocês um caso aqui. Depois que teve a revolução marxista na Rússia, Lenin assumiu o poder. Quando Lenin assumiu o poder, sabe o que ele fez lá? Ele fez o seguinte: ele extinguiu o casamento e a família tradicional. Não podia existir mais, acabou com as relações de parentesco. 20 anos depois, quando Stalin já estava no poder, Stalin retornou com a família e proibiu o divórcio. Sabe por quê? Porque as gerações que nasceram nesse período, que não existia família e nem casamento, foram as gerações mais delinquentes da história da Rússia. Aí os próprios comunistas voltaram atrás e falaram: não, volta a família. Tá errado. Volta a família, porque para criar a pessoa, educar, tem que ser a família. Voltaram atrás. O Stalin voltou atrás. Você que é socialista, comunista e mais algumas listas aí, você sabe da história, então lê lá que você vai aprender. Que não funciona. Agora, a família tradicional tem 2 instituições que Deus criou na Terra: a família e a igreja. A família tradicional, que ela é instituída firmemente pela Bíblia, ela é tradicionalmente, desde que o mundo é mundo criado, em todas as histórias, em todas as civilizações tem a presença da família. Ela constitui um sério obstáculo para determinados interesses. Por exemplo, se você quer controlar o crescimento da população, você vai ter que barrar a família, porque é lá que a vida é gerada, é lá que os filhos são criados, é lá que vem neto, é lá que vem bisneto. Se você tem interesse em acabar, por exemplo, com a propriedade privada, você precisa combater a família. Por quê? É lá na família que as pessoas passam, mas que a propriedade fica, né? Nós conhecemos casos que propriedade rural, indústrias, né? E quando a gente fala igreja, não é a igreja católica. Nós estamos falando da cristandade, né? Justamente. Eu gostaria que o senhor explicasse pra gente aí se existe aí a igreja confrontando essa questão. Está confrontando, e a existência da igreja enquanto instituição está correndo um sério risco. Eu vou explicar para você. Na Rússia hoje, se você colocar no Google aí, coloca assim, ó: Rússia proíbe evangelização. A Rússia já tem uma lei proibindo qualquer pessoa de fazer evangelização nas ruas, só com ordem do governo. Se você chegar na casa de uma pessoa na Rússia, ela está proibida de ler a Bíblia na presença de visitantes. Ela só pode ler a Bíblia lá dentro. Um missionário, qualquer que seja, de qualquer religião que for para a Rússia, ele só pode atuar lá com autorização do governo. Aí onde é que nós vamos chegar com ideologia de gênero, igreja aqui no Brasil? Simples, gente. Qual que é a base, o fundamento que fala de pai, honrar mãe, de família, de criar os filhos, de responsabilidade?
Onde é que você fez compromisso de criar os seus filhos, a sua família, conforme a lei de Cristo? Onde é que você aprende a responsabilização, o papel do pai, da mãe, da família? Na Bíblia, meu pai. É na Bíblia. E não, a Bíblia é, do primeiro ao último livro, contrária, condena essa ideologia de gênero de A a Z, né? Ou do Gênesis ao Apocalipse, para ficar melhor para você que é mais religioso. Então o que acontece? Haverá um momento em que essa Bíblia vai se constituir como instrumento. Essas autoridades vão ver a Bíblia no Brasil e no mundo no seguinte aspecto: olha, peraí, nós estamos ensinando que o homem não é homem, que o homem pode ser mulher, mulher pode ser homem, essa coisa toda, a pessoa pode ter direito de escolher, e nós estamos querendo pegar as criancinhas de 5, 6 anos para ensinar isso para ela, mas do outro lado a igreja está ensinando outra coisa. As escolas dominicais estão ensinando outra coisa, o catecismo está ensinando outra coisa. Então nós vamos ter que proibir isso aí, ué. Aí começa. Você não vai conseguir autorização para se instalar no Brasil, para abrir igreja no Brasil. Você vai ter que ficar sob o controle do governo, até que chega um momento que essa ideologia leva para isso, para a erradicação da Bíblia e, consequentemente, a erradicação das igrejas. Tá certo? Então, eu acho que a hora da cristandade, inclusive tem muita liderança séria aí da igreja católica, da igreja evangélica, das denominações sérias, já falando isso. É hora de parar com essa guerrinha interna que eles têm aí, sabe? Essas diferenças poucas, e concentrar naquilo que é essencial. A igreja precisa saber de uma coisa: o inimigo principal da igreja não são esses movimentos, não. É o ateísmo. É o ateísmo que está por trás dessa ideologia. É esse que é o grande inimigo hoje, que está chegando para eliminar com a família e com a igreja. Aí você imagina, sem família e sem igreja, o que a sociedade vira. Imagina só, daqui 15, 20 anos, igual aconteceu na Rússia, a Rússia comunista teve que voltar atrás, porque não estava suportando a delinquência. Mas imagina, daqui 20, 30 anos, o que vai sobrar. Então prepara, todos vocês, todos nós, devemos estar preparados, porque é isso aí. O alvo da vez da ONU, dos governos, são as nossas famílias e a nossa igreja. Ou seja, existe um passo a passo muito bem elaborado. E a questão hoje, como os meios de comunicação hoje permitem a celeridade, você vê que de poucos tempo para cá, a ideologia ela está entrando. Nós vimos esses dias, lá em Belo Horizonte, a professora levando as crianças para assistir, para ver os quadros, ver a mostra de arte lá, que tem as pessoas transando com animais, porque a ideologia de gênero defende isso também. A ideologia de gênero fala o seguinte: todo prazer precisa ser satisfeito. Logo, se a sua vontade, o seu desejo é transar com um cavalo, você pode. Se o seu desejo é casar com sua filha, aí um incesto, você pode. Se o seu desejo é transar com uma criança, também pode. Ou seja, ela defende tudo isso aqui. E quem está por trás tentando acabar com o crescimento da população mundial, também defende isso aí. Ele tem interesse que a mulher case com um animal, que o homem case com outro animal, e junto com outro animal, do que casar homem e mulher e continuar procriando. Então, é por isso que vocês estão vendo, levando criança para assistir, para ver essas coisas no museu. Eles estão tentando erotizar as nossas crianças. Já tem no Congresso Nacional 2 projetos de lei. Uma da Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, pedindo autorização para a criança mudar de sexo na hora que ela decidir, e sem autorização dos pais, independentemente da vontade dos pais. Parece que o João Willis também é autor desse projeto. A Érica Cocai eu sei que é. A ministra dos Direitos Humanos, imaginou se não fosse Direitos Humanos, do Michel Temer, deu uma entrevista, você acha no Google também, pedindo para o SUS começar com urgência a fazer a mudança de sexo nas pessoas, as cirurgias. Quer dizer, você não tem médico para cuidar de sua cabeça, nem de sua perna que quebrou, e nem do coração, de nada, né? No SUS, mais dinheiro para poder financiar a mudança de sexo por causa da nova ordem mundial. Tem. O SUS, ela quer que comece já, independentemente desse projeto aí de João Willis, perdão, da Érica Cocai. Então, o que acontece?
o que eles querem é que as crianças de 5, 6, 7 anos decidam que sexo elas vão ter. Se elas vão ser homem, mulher, se vai ser os dois, se durante um tempo vai ser um, depois manda ser outro. Mas esses mesmos esquerdistas, esses mesmos pensadores, eles falam que a pessoa que tem 16, 17 anos não pode ser punida quando comete um crime sério, porque não sabe o que está fazendo. Aí, quer dizer, o sujeito de 17 anos não sabe o que está fazendo quando mata uma pessoa, mas a criança de 6 sabe o que está fazendo quando ela quer mudar o sexo dela. Quer dizer, é uma coisa de louco. É um negócio... Não tem... Não, é uma loucura. Quebra-cabeça não fecha. Não tem lógica, não existe lógica nenhuma. Ou seja, é como o senhor mesmo disse, uma criança de 6 anos de idade, ela já tem, na cabeça dessas pessoas, ela já pode autonomia para escolher o sexo. Que vai definir pro resto da vida dela. Mais um menor de 17 anos. Ou que vai bagunçar. Mais um menor de 17 anos matou, estuprou alguém ali, não sabe o que está fazendo. Então, essa ideologia de gênero, quando se junta a movimentos feministas, a movimentos esquerdistas, comunistas, socialistas, vira isso que você está vendo aí. Esse povo, eles querem mudar o mundo, construir um mundo conforme a ideia deles, é o chamado mundo novo. Mas é isso aí. Mas para fazer isso, eles precisam destruir duas instituições, a família e a igreja. E o ataque da família está chegando dessa forma aí, e na igreja também. Quando você atinge a família, você atinge a igreja. A mensagem que a igreja faz é justamente em cima da família. Você não tem como destruir uma instituição dessa sem atacar a outra, não. Então, nós temos que fazer o combate a esse tipo de coisa com todo amor, com todo respeito pelas pessoas. Nós não fazemos guerra com as pessoas, nós combatemos ideias, ideologias, não é? Não ser humano, nós não fazemos guerra contra carne e sangue, não é isso. Com todo amor, com todo respeito, mas com toda determinação. Está chegando um momento aí que você, que é cristão de verdade, vai ter que passar duras provas. E você que ainda não se decidiu, decida, porque a hora é essa. Tá certo. A gente cresceu na infância indo pro circo, vendo o palhaço, assistindo as peças de teatro. Eu me lembro na minha adolescência lá, eu no meu grupo de teatro, e a gente fazia as apresentações, ia pra escola, apresentava. Hoje, parece que a arte hoje é colocar um homem nu e uma criança tocando nesse homem nu. E aí, quando a família se levanta para dar o grito contra esse tipo de arte, aí as pessoas criminalizam as pessoas que são contrárias. É uma coisa que é interessante. Eu até vi aqui na internet, uma pessoa postou lá uma imagem, né? Colocando um menino. Um jovem trabalhar, ajudar o pai como servente de pedreiro não pode, é crime, é trabalho forçado. Agora uma criança tocar um homem nu é arte. É arte. Que inversão de valores são essas aqui no nosso país? Mas o que essa ideologia promove. E o que é pior, Ricardo, e você que está me ouvindo, a ideia do governo é colocar obrigatoriamente em todas as escolas do país esse ensinamento de ideologia de gênero. Você não vai ter outra escola para você levar seu filho. Ah, Ivanilton, eu não vou pôr na rede pública, não, vou pôr na rede privada. Lá também vai ter que ensinar isso. Não porque as pessoas querem, mas por causa de lei, por causa de decreto, por causa de resolução da ONU. Então, a ideia deles é colocar isso em todos os educandários do Brasil e dos outros países do mundo. Olha, você ia no circo e eu também, porque a nossa família, nossos pais, nossos irmãos mais velhos, nos protegia dessas agressões. Ou seja, eles evitavam que a gente tivesse acesso a conteúdos impróprios para a nossa idade, que nós não tínhamos como dominar e como discernir. Por isso que a gente ia no circo, ia brincar na rua, de futebol, de queimada, seja lá o que foi que as crianças brincavam. Agora não. Por que eles querem erotizar a criança de 5, 6, 7 anos? Porque o sujeito, quando ele está com 15 anos, você decidiu ser homem, ele já é homem. Aí já não adianta você tentar enfiar na cabeça dele que ele é mulher, não, porque a ideologia é louca demais. Quer dizer, é uma ideologia burra demais para qualquer pessoa sensata acatar. Por isso que eles querem pegar a criança de 6, 5 anos para perturbar essa criança. Eles estão importando se essa criança vai suceder. Eu vou contar a vocês um caso do primeiro médico que acatou essa ideologia de gênero. O que deu? Eles não estão importando o que vai acontecer depois, não. Eles acham
que a criança com 5, 6 anos, ela está o quê? Indefesa. Ela não tem capacidade de discernir sobre isso ou sobre aquilo. Se você falar com elas, igual a gente infelizmente acompanhou experimentos aí na internet, de alguns educandários, que a professora pediu a criança para dar uns beijinhos, uns selinhos num menino e depois numa menina e relatar como é que foi a experiência. Então, ou seja, você vai confundir essa criança. Gente, um dos primeiros médicos que defendia essa ideia maluca, um dia, é o chamado caso Haime, aconteceu nos Estados Unidos. O que aconteceu? Nasceram 2 gêmeos univitelino. Gêmeo univitelino é aquele gêmeo que é igualzinho um outro. Sabe que o óvulo divide no meio e forma 2 corpos? Eles é tudo do mesmo sexo, a cara do um e o focinho do outro, como diz o cara. Gêmeos. Isso. Como era criança, como eles eram judeus, na hora de fazer a circuncisão, acabou decepando o pênis de um dos meninos. Aí chamaram esse médico. O que esse médico fez? Ele defendia essa ideologia de gênero. É o caso Haime. Pode colocar na internet, vocês vão achar. Aí ele chegou e fez o seguinte: a criança tinha 8 meses de vida. Ele fez uma cirurgia e mudou o sexo da criança. Tirou o órgão genital masculino e colocou um feminino lá. E aí mudou o nome da criança. E pôs o nome nela de Brenda. E a partir daí ele foi acompanhando essa criança, porque ele queria provar que essa ideologia funciona. Ele foi acompanhando a criança e incutindo na cabeça dessa criança que ela era uma menina e não um menino conforme ela nasceu. Muito bem. O irmão gêmeo do Haime, que virou Brenda, chamava Brian. Uma certa altura do campeonato, a Brenda descobriu que ela não era mulher, que não tinha jeito, que ela não gostava, aí fez outra cirurgia, mudança de sexo e virou Davi. Voltou a ser homem com outro nome, Davi. Aí nós tínhamos Haime, que virou Brenda e agora virou Davi. E o Davi resolveu se casar, e casou com a mulher lá. E não deu certa coisa, porque as coisas não funcionavam dentro do casamento conforme deveria ser. Porque essa confusão toda que foi feita ao longo da história, o menino já estava com 30 e tantos anos, a pessoa. O Brian, irmão da Haime, que virou Brenda, que virou Davi, se sentindo culpado por aquilo que acontecia com o irmão resolveu suicidar. Morreu. O Haime, que virou Brenda, que virou Davi, a mulher dele, a esposa que ele casou, abandonou ele ficou deprimido e suicidou também, porque ele não conseguia ter a família que ele queria ter. Vocês estão entendendo como funciona a coisa? Ou melhor, como não funciona? Isso é um fato verídico. Não, verídico. Tá no Google, tá aqui nos meus livros aqui, ó. Inclusive esse livro que eu estou com ele aqui é da União de Juristas Católicos de São Paulo, porque os juristas de São Paulo, eu acho que em Minas nós estamos fazendo a mesma coisa, resolveram criar uma associação de juristas para enfrentar esse povo, essa ideologia que nós vamos para os tribunais. Nós vamos resistir até onde der. Aqui no Bocaiúva, onde é que as minhas filhas frequentar, onde é que minhas filhas estudar, não vem não que vai sobrar processo para todo mundo. Eu vou resistir até onde der. E as pessoas, os pais de família, todo mundo, nós vamos resistir à igreja até onde der. Nós vamos resistir sempre. Pois bem, então, a União de Juristas Católicos de São Paulo lançou um livro, o Ives Granda, inclusive, um renomado jurista nacional, sobre ideologia de gênero e muitas outras obras. Eu estou aqui e narra. Esse livro fala sobre essa história do caso Haime, fala das resoluções da ONU. Eu não vou pedir à sociedade, você que está me ouvindo, para comprar o livro, se você quiser, mas é porque o livro custa em média de R$90, então de repente é caro, é uma matéria mais jurídica, a pessoa não vai ter uso mais constante, mas na internet, no Google, você encontra tudo isso que eu estou falando. Pois bem, então o caso Haime... Então Brian que virou Brenda... Não, o Haime virou Brenda... E o irmão gêmeo também veio no drama e suicidou, claro, velho. Uma confusão dessa na cabeça do ser humano... Aí deu o que a ideologia de gênero quer. É o controle da população do mundo. Ou seja, além de não ter produzido mais filhos de Brenda, de Haime, que virou Brenda, que virou Davi, não nasceu filhos, não nasceu neto, não nasceu bisneto, né? Ou seja, morreu ali. Acabou ali, não teve mais geração. O Brian, que era o irmão do Haime, que virou Brenda e virou Davi, também resolveu suicidar, porque era irmão univitelino, gêmeo univitelino, vindo aquele drama lá, se sentiu culpado e também, enfim, ficou deprimido e suicidou também. Então, é isso que você vai fazer quando você pega crianças de 5, 6 anos e enfia na cabeça da criança
que ela não é menina, que ela não é do sexo feminino, que ele não é menino, que ele não é do sexo masculino. É essa confusão. E o que é pior, assim, a gente achou que a nossa geração está vivendo isso. Você que está me ouvindo, eu também pensei que isso ficava, esse fim de tempo aí, ficava bem mais pro fim, né? Bem lá pra frente. Não, sobrou para a nossa geração. A nossa geração vai ter que atravessar isso aí. Nós vamos ter que nos posicionar, nós vamos ter que defender a nossa família. Ai, Vanuta, as suas meninas já estão grandes, elas estão fora desse raio de 5, 6 anos de idade aí. Estão saindo, graças a Deus, e não vai acontecer. Mas e os meus netos? E os seus sobrinhos que estão me ouvindo? E os seus bisnetos de você que está me ouvindo? Quer dizer, e as futuras gerações? É o futuro, né? Sim, como é que nós vamos fazer? Nós vamos cruzar o braço e deixar o pau quebrar? Ou nós vamos defender a existência humana? A maior criação de Deus, que é o homem, a humanidade. Aí já pensou se um negócio, a gente fica pensando. Ou seja, é isso que eu quero que você entenda. Você que está me ouvindo, o que está por trás disso, uns desejam controle populacional, outros desejam outra coisa, mas quem realmente, o perverso que está por trás disso, ele deseja a extinção da raça humana. Ele deseja destruir a criação. É esse o objetivo espiritual. O objetivo material e político é o controle demográfico. Tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. O controle espiritual, o objetivo espiritual é a extinção da criação. Você só não tem uma forma melhor de você atingir o Criador do que destruir a criação dele, destruir o que ele fez, tá certo? E é isso que está acontecendo, tá certo? Por isso que vai sobrar para a igreja. E já pensou um pai e uma mãe loucos, né? Aí, eu quero ter, a mãe está grávida, eu quero ter um filho, um menino. Aí nasce uma menina. Não, mas não tem problema, nós vamos colocar na cabeça dele. Isso, e depois a gente faz a mudança de sexo, igual o SUS está querendo fazer, que a ministra dos Direitos Humanos pediu urgência. Coloca na internet aí, gente. Ministra do Direito Humano do Brasil pede urgência do SUS nas cirurgias de mudança de sexo. Então é isso. Quer dizer, você agora desenvolveu uma outra vertente. Não vai ser só a criança que vai poder escolher o sexo que ela quer, não. De repente o pai também. Né? Ou nasceu homem, mas vamos enfiar na cabeça dele que ele é menina. Nasceu menina, vamos enfiar na cabeça dele que ele é homem. E depois nós mudamos o sexo dele. Só que tem um problema. Os gametas femininos e masculinos, eles são imutáveis. As células femininas e masculinas são imutáveis. Nunca, biologicamente falando, você nunca vai transformar um homem na mulher. Quem nasceu para ser homem nunca vai poder gerar um filho no útero, nunca vai poder ser mãe. Quem nasceu para ser mulher nunca vai ter espermatozoide, nunca vai poder gerar filho na condição de homem, se nasceu mulher, porque isso é imutável. É por isso que eu falo que essa ideologia, além de louca, ela é burra. As pessoas, você entendeu? É uma ideologia que contraria toda a natureza das coisas. Por isso que eu falo, porque tem algumas ideologias que a gente discorda e tudo, mas que guardam uma certa razoabilidade, não é isso? Essa não, essa é burra. Essa é burra. Ou seja, é impossível você mudar a estrutura genética e biológica de uma pessoa que nasceu do sexo feminino para uma do sexo masculino e vice-versa. Isso é impossível. Você entendeu agora por que isso resulta no controle do crescimento populacional? Você entendeu, espiritualmente falando, por que isso resulta na extinção da raça humana? É por isso. Doutor, com relação aos homossexuais, qual que é a posição que o senhor tem com relação aos homossexuais? Para mim, o homossexual, ele nasce. Essa é a minha posição pessoal. Para mim, ele nasce homossexual. Ele não escolheu ser homossexual, não. A ideologia de gênero já fala o contrário. A ideologia de gênero fala que a pessoa pode ser homossexual, ou homem ou mulher, do sexo feminino ou masculino, conforme a criação. Quer dizer, até você que é homossexual, eu creio que você nasceu assim, você também, até você, essa ideologia de gênero contraria. Porque ela fala que você é homossexual porque você foi criado ser homossexual. De uma certa forma, você foi criado num ambiente que te incutiu isso. Eu não, eu acho que o gay, que o homossexual, nasce homossexual. E é por isso que eu sou contra toda forma de discriminação. O gay
o homossexual, ele merece ser tratado com todo respeito, com todo amor, com toda educação, tá certo? Com toda educação. Por você que é religioso, não é religioso, seja como for. Você que é cristão, você tem mais obrigação ainda de tratar bem as pessoas homossexuais. A igreja, estou falando agora da católica, nunca, eu acho que as evangélicas também não fazem isso, a igreja católica nunca excluiu o homossexual. Nunca. O catecismo da igreja pede para você respeitar o homossexual. O que a igreja pede para o homossexual é aquilo que ela pede também para o homem ou a mulher que são solteiros. Castidade, abstinência, tá certo? Mas assim, a pessoa que é homossexual, na minha opinião, ela nasceu assim e ela merece todo respeito. Todo respeito, certo? Homofobia realmente é um defeito sério. Eu acho que dependendo da circunstância, merece punição também. Nós não estamos tratando disso aqui, certo? A gente respeita todas as pessoas. Agora, ideologia de gênero é outra coisa. Obviamente que eles estão usando todo mundo que eles acham na frente como instrumento para implantar isso aqui. E aí eu chamo a atenção dos ouvintes porque é impressionante como as opiniões do Dr. Ivanildo se encaixam perfeitamente. Ela acabou de citar lá o caso do Brian, que virou Brenda e depois Davi, e que ele não aceitava aquilo e acabou suicidando. Só acabou de dizer também que o homossexual, ele nasce homossexual. E aí vai de encontro a essa opinião que o senhor tem. Por quê? Porque a ideologia de gênero fala ao contrário. A gente vê relatos, inclusive, de homossexuais. O grande sofrimento do homossexual é de ele entender que ele não será aceito pela sociedade e ele querer ser aquilo que ele não é. Ou seja, ele muitas vezes ele enfrenta, ele quer ter o desejo de não ser o homossexual para não ser reduzido pela sociedade, não sofrer. Ele acaba sofrendo muito mais para não sofrer. A partir do momento que ele não aceita o próprio homossexualismo, ele acaba sofrendo muito mais. Quantos não suicidaram? Quantos ao longo da história não suicidaram? Você acha que a pessoa então resolveu suicidar porque ela não está conseguindo conviver com a escolha que ela fez? Não tem escolha não, o homossexual ele nasce homossexual, vamos compreender isso, gente. Eu tenho amigos homossexuais, tenho parentes homossexuais, né? E a gente respeita isso, porque a pessoa, na minha opinião, tem quem discorde, vai falar que isso é, que é um comportamento, não sei o que tem, eu não. Na minha opinião, até que me provem o contrário, a pessoa nasceu homossexual. E eu preciso respeitá-la, eu preciso tratá-la bem, amá-la, sob o ponto de vista do amor cristão, porque ela também é imagem e semelhança de Deus. O homossexual é a imagem e semelhança de Deus. Ele foi feito a imagem e semelhança de Deus. Tá certo? E o pecado do homossexual não é maior do que o pecado do heterossexual, não é? Não é não. Eu, por exemplo, o maior pecador que eu conheço sou eu mesmo. Eu não conheço outro maior do que eu na face da terra. Nem que nasceu, nem que vive, nem que vai nascer. Por quê? Eu sei de mim, eu não sei do outro, eu não sei da vida do outro. E os meus pecados eu conheço bem. Eu sou o maior que existe na face da terra. Na minha opinião. Eu sou o maior, porque eu conheço a minha vida, eu não conheço a vida do outro. Deu para entender. Não é? Então, assim, as pessoas que são religiosos, fundamentalistas, se você for espiritual, você não vai ter ódio do homossexual. Você não vai discriminar, você não vai tratar mal. Mas se você for religioso fundamentalista, você pode até ter essa raiva, porque cristão você não é. Porque o cristão não pode ter raiva de ninguém. O cristão não pode ter ódio de ninguém. O cristão não pode guardar rancor de ninguém. O cristão não pode discriminar ninguém. O cristão é proibido de ter conduta desse tipo. Então, é cada um se autoavaliando. É por isso que eu olho para os meus erros, meus pecados e trato deles com Deus. Eu não olho para os erros dos outros, porque para mim ninguém comete pecados maiores que os meus. Doutor, o senhor disse aí que o senhor vai enfrentar essa questão. E a sociedade, de um modo geral, como que ela enfrenta essa questão? O senhor disse que é uma questão mundial. Aonde está por trás disso aí? Nós ferimos nos países. Como enfrentar esses gigantes? Se unindo. Se a população se unir, é isso que nós estamos buscando fazer. Se a população se unir, eles não conseguem passar isso. Mas se a população não se incomodar, fazer de conta que não está vendo, se a população não tiver coragem de pôr a cara, de dar opinião, de resistir, eles vão implantar, ué. E a implantação pode ser discreta, né? Não, ela é discreta, igual vocês estão vendo aí, ó. Ele não conseguiu passar isso na Constituição, eles estão colocando na educação, nas artes. É dessa forma que eles vão fazer.
Então tem que haver o que? Resistência. Gente, quando eu falo resistir, não estou falando de briga, de violência, não. É resistir Daqui a pouco o cara vai lá e senta a mão na professora. Não é isso não. Não é esse enfrentamento, não. Nós vamos resistir intelectualmente, nós vamos resistir juridicamente, usando os meios legais, usando a argumentação, usando a instrução, que é isso que eu estou fazendo aqui agora. Estou fazendo a minha parte, estou instruindo você, que ainda não sabia de detalhes acerca disso. Eu poderia ficar aqui o resto da semana, o resto do ano falando sobre esse assunto, mas eu estou buscando passar o principal para que você saiba o que é isso e por que está ocorrendo. Então nós precisamos instruir, nós precisamos ter conhecimento. Aí nós vamos fazer uma resistência intelectual, uma resistência jurídica, uma resistência espiritual. É assim que a gente luta. Não é agredindo, não é batendo as pessoas, não. Ô doutor, a gente falou aqui sobre a função da igreja nessa questão, a questão política também, a questão da educação, os nossos professores, como que eles... É claro que cada um tem uma opinião, não dá pra gente generalizar, mas na visão do senhor, qual é o comportamento dos nossos educadores nesse sentido de ideologia de gênero? O pessoal está falando também sobre a questão da escola sem partido. Eu não sei se é para uma coisa enfrentar a outra. Qual a avaliação esse movimento de escola sem partido, ele quer dizer o seguinte, que na escola você não vai fazer ideologia política, por isso que se chama sem partido, e nem ideologia, nem ensinamentos com relação à criação moral e sexual dos alunos, certo? Então os professores, eu sei que vocês cumprem ordem, eu sei que se houver determinação da secretaria ao qual vocês estão subordinados, de repente fica difícil demais para vocês descumprir. Mas para vocês eu dou o mesmo conselho que eu estou dando para o resto da comunidade. Nós precisamos resistir a isso de forma intelectual, argumentativa, espiritual. Vá orar, vá rezar, vai pedir a Deus sabedoria. Todo mundo precisa fazer isso. E nós precisamos resistir isso de forma jurídica. Se chegar nas escolas, antes dos professores ser obrigados a ensinar isso em sala de aula, nós que trabalhamos na área jurídica, nós vamos estar agindo. Nós vamos estar movendo ações, nós vamos estar movendo mandado de segurança, impetrando mandado de segurança, o que for lá, matérias, as ações judiciais necessárias nós vamos estar fazendo, para que você não seja obrigado a ensinar isso, tá certo? Mas, por favor, tenha essa consciência. Nós estamos lidando agora com o futuro da humanidade. É o futuro da humanidade que está em jogo. É em risco, não é só o futuro da família, não, o futuro da família e da igreja. E nós estamos falando agora da humanidade, tá certo? E todos nós precisamos instruir melhor, conhecer melhor esse assunto, que está diretamente relacionado com os nossos filhos, netos, bisnetos, com a comunidade. Então, haverá resistência jurídica, haverá resistência intelectual, haverá resistência espiritual, de todas as formas. Nós vamos enfrentar isso com as armas que nós temos. Agora eu de uma forma até um pouco constrangedora, eu sou obrigado a admitir que a Globo, a Rede Globo, de forma constrangedora, porque é um meio de comunicação e eu trabalho também em um meio de comunicação. Embora o nosso meio de comunicação, ele é o meio de comunicação da Globo é uma potência mundial e o nosso é aqui vamos dizer assim, uma liderança regional, local, mas todos somos comunicadores. A Globo, ela tem prestado um desserviço muito grande às famílias brasileiras, principalmente nas novelas, essas novelas da Globo, etc. E as pessoas continuam assistindo, né? É isso que eu ia perguntar para o senhor. Por que as pessoas manifestam tanto repúdio com relação a essa programação da Globo? E a Globo ainda é uma potência. Ela é a maior audiência. Isso, essa é uma boa pergunta. Por que você está sabendo que a Globo está tentando destruir sua família? Para que você está assistindo esse canal? Aproveita e boicota a Record também, que é uma espécie de genérico da Rede Globo, embora seja de propriedade de um líder de igreja da Universal, mas ela não perde em quase nada em termos de baixaria, putrefação para a Globo. Nada. Também o cara é líder da Universal, mas ele defende o aborto, ele é a favor do aborto, é a favor do divórcio, quer dizer, de esperar uma Record desse tipo que está aí mesmo. Depois vocês vêm cá e trazem outro livro para Ricardo Sena aqui e torna a falar que vocês não
não concorda, isso, aquilo, aquilo outro, mas eu quero é que mostre para mim que ele não defende aborto, que ele não defende divórcio. Então, aproveita, já que vocês vão boicotar a Globo, e boicota também essa Rede Record, que é outro lixo. É isso. Esse é o problema, Ricardo. A gente tem mania de discordar das pessoas, mas está ao mesmo tempo favorecendo as pessoas. Então a Rede Globo, se ela sentir que a sociedade reagiu e que a audiência dela caiu, aí o que acontece, gente? Deixa eu explicar. Aí os patrocinadores, aquelas pessoas que investem nos comerciais, a arrecadação dela vai desabar. Porque o banco que paga, por exemplo, 500 mil por minuto, vai chegar e falar, não, eu não posso pagar você 500 mil mais, porque você agora só tem 10% de audiência. Ninguém está vendo meu produto. Justamente. Você só tem 10% de audiência, você tem 5% de audiência. Então é isso. Eu não assisto Rede Globo. Definitivamente. Nem jornal, porque não presta. Então assim, se você continua assistindo, para de reclamar então, ué. Essa é a questão. Essa novela da Globo, por exemplo, agora ela está quebrando recordes de audiência. Eu não sei se é por uma questão de curiosidade, o que é que acontece com as pessoas, mas esse negócio da audiência de emissora de televisão é igual escolha de político, né? Parece que quanto mais a gente reclama... Mais ladrão o cara é, mais o povo quer votar no cara. Mais a gente vai depois reclama, dando oportunidade para eles. É uma situação realmente complicada. E as pessoas que têm uma opinião contrária do doutor Ivanildo, o doutor Ivanildo trouxe aqui alguns fatos que são incontestáveis, né? E quem tiver opinião contrária, por favor, se manifeste. Não é? Defenda a ideologia de gênero. Explique por que isso é algo racional. Porque para mim é uma loucura. Né? Eu estou mostrando que é uma ideologia burra. Agora, de repente, as pessoas podem achar que é uma ideologia inteligente, que quem nasce com sexo masculino realmente não é homem, é mulher. Ou quem nasceu com sexo feminino não é mulher, é homem. Que os gametas, né? Vocês que são médicos estão me ouvindo, que os gametas masculinos e femininos podem ser alterados, que a biologia masculina, as células femininas podem virar células femininas, enfim, e vice-versa. Explica aí, ué. Aquela foto no Dia dos Pais, onde vai a família para todo mundo reúne ao lado do avô, né? Deixa eu explicar para vocês, né? Que a ideologia essa fotinha vai acabar, né, doutor? Já está acabando os documentos públicos. Algumas instituições públicas já estão fazendo o seguinte: quando no lugar do pai, já não usa mais o nome pai, usa cônjuge 1. E da mãe, não escreve mais mãe, escreve cônjuge 2. Isso já está valendo, doutor? Já está, em muitos órgãos da administração federal nossa já está assim. Então não tem pai e mãe. Não, essa figura de pai e mãe, que referindo a autoridade masculina ou feminina, ela vai ser eliminada. E nos registros, a ideologia de gênero defende que no registro, quando a pessoa nasce, é para escrever assim, ó, sexo ignorado, até que a pessoa decida qual vai ser. Não, está acontecendo aí, ó, está acontecendo. Está acontecendo. Então, você entendeu por que a Bíblia vai ser erradicada? Porque não tem nenhum livro no mundo que fala mais sobre o papel do pai, da mãe e do filho, a figura, inclusive do próprio Deus, que é o pai, do que a Bíblia. Resultado: ela vai ficar daqui uns tempos como sendo uma fonte de homofobia, uma fonte de discriminação, uma fonte de preconceito, uma fonte de perseguição, de fundamentalismo, e aí ela vai ter que ser eliminada. E a sua igreja vai fechar, a sua placa vai cair. Compreendeu? Tá certo, doutor. Principalmente para nós aqui na região do norte de Minas, vamos pegar um exemplo aqui, bocaiuvense. A gente convive aqui com crise econômica, crise política, crise moral. Crise moral. Como que a gente lida com esse tanto de problema e com muita oração. Mais do que nunca, nós precisamos agora nos aproximar de Deus. Nós precisamos buscar nele sabedoria, inteligência, né? Forças para passar por essas crises. O que o secularismo quer é justamente distanciar você de Deus. O que nós precisamos é justamente nos aproximar cada vez mais. E você que está me ouvindo aí, você pode pensar assim: Ivanildo, mas eu já fiz muita coisa errada na minha vida, eu já matei, eu já destruí, eu já arrebentei. Deixa eu te falar uma coisa. Não há nada que você possa ter feito que o amor de Cristo não restaure. O dia que você fazer uma coisa, uma maldade que seja, que Cristo não puder revogar essa maldade, nesse dia você ficou maior do que Deus, porque você fez uma coisa que Deus não desfaz.
Tudo aquilo de mais perverso que você tiver feito, Deus te perdoa e quer um encontro com você para mudar a sua direção. Não há nada que você seja, não há nada que você tenha feito que o amor de Cristo não te absolva, que o amor de Cristo não desfaça. Porque se isso acontecer, nós vamos estar encontrando uma pessoa que é maior do que Deus, e nesse dia Deus deixou de ser onipotente. Presta bem atenção no que você está ouvindo. Por mais perverso que tenha sido algo que você fez, Deus te perdoa. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele perdoa porque é uma graça. Não é porque você merece ou eu mereço. Porque é uma graça que Ele te oferta. E aquilo que é de graça não se compra, não tem preço. Não há nada que você fez ou que você possa fazer para retribuir isso, não. O que Ele precisa é tão somente da sua concordância, do seu querer. Tá certo? Então, e outra... Se você é cristão verdadeiro, é uma coisa que precisa ser dita aqui, Ricardo. Se você é um cristão verdadeiro e você defende pena de morte e você defende aborto, eu quero te falar uma coisa. Uma notícia ruim e uma notícia boa para você. A ruim, se você é um cristão que defende pena de morte, que você defende aborto, entre outras formas de morte, eu quero te falar, você nunca conheceu Cristo. Essa é a notícia ruim. Mas eu tenho uma boa. Ele quer te conhecer. Ele quer que você o conheça, perdão, porque ele já te conhece. Ele quer que você o conheça verdadeiramente e você vai mudar. Você vai parar de defender pena de morte. Você vai parar de defender aborto. Você vai parar de defender a destruição da família. Tá certo, não teria maneira melhor, com palavras melhores pra gente encerrar o nosso frente a frente desse sábado com as palavras do doutor Ivanilton. E fica na cabeça aqui, fiquei arrepiado aqui quando o doutor Ivanilton disse, não é? Por mais grave que tenha sido o seu erro, o seu pecado, Deus o perdoa. Eu vou me despedir com o doutor Ivanilton com essa frase marcante nesse sábado. E muito obrigado, doutor, pela sua participação, pela sua presença. O José dos Reis aqui lá de São Geraldo está mandando um grande abraço para o senhor, diz que a entrevista sensacional. Eu hoje não abri meu Facebook, o pessoal interage comigo aqui pelo Facebook, não abri meu Face aqui, peço desculpa ao pessoal que mandou mensagem aqui pra gente aqui, mas hoje a gente dedicou só a ouvir aqui os nossos entrevistados. Nós vamos separar um programa um dia para a gente poder fazer as perguntas para o doutor Ivanilton, para que as pessoas também que têm um posicionamento diferente possa interrogar, possa conhecer um pouco mais a opinião do doutor Ivanilton. Doutor Ivanilton, muito obrigado pela sua participação, show de bola. E se o senhor for lá para Guaraciama hoje, dá um abraço na turminha lá de Guaraciama pra gente. Vou dar um abraço para Antônio Elias, para João Elias, pro meu primo, que está lá acho que ele deve estar na Marimba hoje, mas a família dele, né, o pessoal dos Hildo, os nossos amigos aí. O nosso amiguinho lá, como é que é o nome dele, o cachorrinho? O Sininho? O Sininho. Ah, agora ele é pai. O Sininho é pai. É pai. Não se dependesse da ideologia de gênero, ele não ia ser pai, não. Não adotou a ideologia de gênero. Não, ele está cumprindo a função. Aliás, tem isso, viu, gente? Vocês não vão ver essa ideologia de gênero na criação, não. No reino animal, ela não existe. No reino animal, o macho nasce e cumpre a função do macho. A fêmea nasce e cumpre a função da fêmea. Não tem ideologia. Não, isso é coisa de homem à toa, né? Isso é coisa, essas ideias malucas, isso é coisa de homem satânico, isso é coisa de homem ateu. Esse povo é que pensa, que cria essas coisas. No reino animal, a criação louva o Criador e cumpre a função para a qual ele foi criado, que é a perpetuação da espécie. É só o homem que inventa esses trem aí. Mas ainda dá tempo de voltar atrás, como eu falei aqui. Ele te perdoa. Tá certo. Agora, aí um abraço pro pessoal aí. O Sininho tá cumprindo a função dele. Já é pai. Tem três filhos. Já é pai. Já tem três filhos lá. Um abraço para os nossos amigos em Guaracema. Um abraço para o senhor, doutor. Muito obrigado pela presença. Obrigado, gente. Um abraço a todo mundo. Tá aí, gente. Olha, nós vamos disponibilizar essa entrevista com o doutor Ivanilton no nosso site, o RC. A partir de segunda-feira a gente vai colocar, pessoal que não ouviu ou que quer ouvir de novo, pode acessar o nosso site a partir desta segunda-feira, que nós colocaremos a entrevista no ar. Muito obrigado aqui a todos
que ligaram, a todos que participaram, todos que ouviram aqui a nossa programação desse sábado. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua paciência. Eu volto na segunda-feira a partir das 8 horas da manhã com o nosso Show da Clube. Bom final de semana a todos, juízo, viu, moçada? E hoje começa o horário de verão. O governo nosso é tão pirracento que eles fizeram uma enquete com o objetivo de acabar o horário de verão. Vamos acabar o horário de verão. Aí mandaram fazer uma enquete. Aí a maioria absoluta votou para acabar com o horário de verão. E eles são tão pirracentos que eu acho assim, o objetivo nosso é desagradar mesmo, né? Contrariar. Então, já que eles querem... A maioria quer que acabe, nós vamos continuar. E hoje tem horário de verão, inicia-se. Que a maioria ponta na direção, você pega outra, você é brincadeira, só pode estar querendo contrariar, né? É um governo pirracento. 10h59. Tchau, tchau, cidades. Tchau, tchau, comunidades. Tchau, tchau, Bocaiúva.